isso me lembra a importância da gente levantar algumas causas, da gente defender algumas causas que a gente acredita. Vou dar um exemplo para vocês. Eu defendo uma causa muito importante hoje, que pouca gente sabe, que é uma causa sobre a vida das borboletas. Talvez vocês achem que isso é pouco relevante, talvez vocês achem que isso é besteira, mas, para mim, brigar pela vida das borboletas é fundamental. Mas vamos deixar essa história um pouquinho de lado, porque eu gosto muito do tema do evento de vocês, que é o reset, que eu acho que é algo que a gente também precisa muito aprender a fazer na nossa vida. E é algo que eu, particularmente, aprendi quando eu era muito criança. A primeira vez que eu ouvi falar sobre reset na minha vida foi quando eu comecei a jogar Super Nintendo. Era um videogame de fita ainda, antigamente era assim, a gente tinha um jogo que era uma fita de videogame que a gente encaixava no videogame e a gente começava a jogar. E aí, quando o jogo estava chato, ou quando a gente não conseguia passar de fase, ou quando o chefão era muito difícil, que era o vilão daquela fase que a gente estava, putz, cansei. A gente apertava um botãozinho que era o reset. Aí o jogo recomeçava. E a gente começava do zero. E a gente tinha a oportunidade de fazer uma história completamente diferente. E aí, esse conceito, meio bobo, meio simples, ele colocou na minha cabeça algo que foi muito importante e que me acompanha até hoje. A gente sempre pode resetar o jogo. E talvez aquela criança que jogava videogame aprendeu isso muito cedo, num contexto de vida que era extremamente desfavorável. Então, eu fui uma criança nascida nos anos 80, como muitas crianças dos anos 80, crescendo com muitas dificuldades financeiras, numa família extremamente disfuncional, e eu queria muito ter o videogame. E aí eu tive uma figura que foi muito importante, que foi o meu avô, naquele momento, que me deu o videogame que eu queria. E aí, quando eu consegui esse videogame, foi a celebração de mais um sonho. Eu comecei aqui falando sobre a importância da gente celebrar os nossos sonhos. E a chegada desse videogame foi um negócio muito comemorado, muito celebrado. E eu falei, caramba, que bacana, eu consegui o meu videogame. Mas será que eu consegui? Não, alguém me deu. Mas será que eu, para sempre, vou ter pessoas que vão me dar as coisas que eu quero? Não. Então, eu entendi que eu precisava resetar aquela história para fazer coisas diferentes. E eu entendi, ele ainda muito pequeno, que tinha um fator ali que era fundamental, que era curso superior. Meus pais só tinham ensino médio, não tinham estudado para além da escola aí, tradicional e tal. E eu falei, é por aí que eu preciso ir. Só que nessa época, nesse momento, gente, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, faculdade era um negócio tenso de fazer. Não tinha FIES. Os financiamentos públicos que existiam eram dificílimos de conseguir. E eu era essa criança que estava ali na faculdade, tentando fazer coisas novas, tentando fazer coisas legais, mas eu não tinha informação, porque a internet também era um negócio super escasso. Isso daqui não existia naquele momento. E como eu tive o meu avô, que me deu o meu videogame, na escola eu tive a Sônia. Quem foi a Sônia? A Sônia foi uma coordenadora da escola que conhecia o meu pai, que conhecia a realidade que eu tinha dentro de casa. E conhecia o moleque que vivia correndo para jogar futebol e que era da turma da bagunça, da galera do fundão, mas que por algum motivo tirava notas muito boas. E um dia, eu estava no penúltimo ano, já para terminar o ensino médio, ela me chamou na sala dela e falou assim, todo mundo me chamava de PH naquele momento, até hoje meus amigos me chamam de PH ainda. Falou, PH, vem cá, senta aqui. O que você quer? Eu falei, como assim, o que eu quero? O que você quer da tua vida? Eu falei, meu sonho é ser jornalista. A gente volta para a coisa dos sonhos. Mas é impossível, Sônia. Por quê? A Sônia era a coordenadora da escola. Sônia, porque a faculdade, naquele momento, eu lembro, custava R$500 a mensalidade. Como era um sonho, eu já tinha noção, já tinha tentado entender, mas vi que não dava, era muito caro, minha família não tinha grana e tal. É impossível, Sônia, é só um sonho. Ela falou, então, a gente tem a Universidade Católica de Santos, que tem uma fundação que fornece bolsa de estudo para alunos carentes, e você consegue. E aqui, como você estuda em escola pública, eu consigo isentar a taxa de matrícula para você. E aí, se você conseguir essa bolsa no máximo de desconto, você vai ter que pagar R$300 por mês de faculdade. Aí eu falei, caramba, o salário mínimo era 200 e pouco, na frente da escola tinha um mercadinho, eu fui lá pedir emprego, virei empacotador, comecei a ganhar R$220 de salário, entregava as compras ali para as mulheres e para os homens ali, para as famílias que faziam as compras, ganhava uma caixinha, complementava e conseguia pagar. Fiz a faculdade com muito custo, com muita dificuldade. Consegui me formar em 2005. Não façam contas, mas faz tempo. E em 2005 foi o ano em que o YouTube nasceu. Nasceu como um site.
muito pequeno, uma coisa ainda que ninguém entendia muito bem o que era, onde ia chegar. E eu já era um moleque que queria muito, eu já era exibido, eu queria falar, e eu queria fazer reportagens, porque quando eu era criança eu assistia a televisão e o que eu via ali não se conectava comigo. Então eu tinha a petulância de um adolescente de falar assim, se um dia eu fizer isso, eu vou fazer do meu jeito. Quem era eu? Ninguém. Mas, mesmo sem saber, eu já tinha entendido a importância do diferencial competitivo naquele momento. Porque eu sabia que se eu era audiência e eu não me conectava com o que eu via na TV, se eu fizesse do mesmo jeito que estava todo mundo fazendo, provavelmente ninguém ia se conectar com o trabalho que eu tinha. Então, eu me formei e precisei ir para a TV. Eu fui obrigado a ir para a TV, porque era a única plataforma que eu tinha para mostrar esse trabalho que estava dentro do meu peito. E aí eu comecei a estudar. E logo percebi que, entrando na TV Globo, naquele momento, que eu consegui passar no estágio da Globo e virei um profissional da TV Globo assim que eu me formei, eu precisava olhar para o lado e falar, poxa, o que eu vou fazer, então, de diferente que essa galera toda está fazendo para conseguir me destacar um pouco nesse mercado, entender esse diferencial competitivo e conseguir, de fato, fazer alguma coisa que agregue na vida das pessoas. E aí eu fui estudar cinema. E meu trabalho começou a ser reconhecido, meu trabalho começou a, de fato, ganhar uma relevância muito maior do que eu imaginei em algum momento. E aí eu fui trabalhando, e aí eu olhei para o lado e comecei a perceber que o Orkut tinha virado Facebook, que tinha virado Instagram, e que, de repente, a gente começou a ter um movimento de redes sociais, com o tal do YouTube, que tinha nascido lá em 2005, quando eu me formei, e, rapidinho, eu me vi 10 anos para frente e falei, o mercado onde eu estou vai mudar completamente. E se eu não começar a me mexer agora, eu vou ficar para trás. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Até que em 2015, eu abri uma empresa. Eu abri uma produtora de conteúdo. Por quê? Porque tudo que eu tentava fazer de diferente, que ficava mais próximo das redes sociais dentro da televisão, era tido como uma outra coisa, uma piração, não mexe com isso, isso é outra história. Abrindo uma produtora, comprando os equipamentos e começando a fazer os meus vídeos, eu consegui desopilar essa vontade que eu tinha de criar coisas novas. Então, eu abri uma produtora para ser, na verdade, um grande laboratório de conteúdo. As produtoras de conteúdo que estão no mercado, elas estão entregando os mesmos conteúdos no mesmo formato que as televisões fazem. Só que esse movimento aqui de redes sociais e de digital, ele vai chegar nas produtoras de conteúdo. Vai ficar mais barato produzir conteúdo. E quem produz conteúdo caro vai ficar para trás. Eu fiz uma produtora de conteúdo com conteúdos mais baratos. Assim eu posicionei a empresa. A empresa explodiu. A gente começou a atender clientes gigantescos e, de repente, quando eu vi, eu era um empreendedor. Só que eu ainda era o repórter da Globo. E aí eu falei, pô, o que eu sou mais? Eu sou mais repórter ou eu sou mais empreendedor? Eu comecei a ficar meio me questionando. Só que aí, como eu fiz esse movimento que começou a dar certo de uma certa forma, muita gente começou a olhar e falar assim, cara, o que você está fazendo aí que está funcionando? Vem aqui, faz uma palestra aqui para explicar para a gente, e foi o que eu fiz. E, de repente, eu comecei a ganhar seguidor, porque, como eu estava olhando para as redes sociais, eu comecei a produzir conteúdos com muita constância que eu achava que eram os piores conteúdos do mundo, mas, na minha cabeça, o mundo sempre foi e sempre será dos executores. Lembra que eu falei que eu me formei lá em 2005 e eu tive que ir para a TV, porque era só o que eu tinha para mostrar o meu trabalho? Prazer, TV. Isso filma, isso edita, isso escreve texto, isso entra ao vivo. Vocês têm noção do que era entrar ao vivo em 2005, quando eu me formei? Era ir para a rua com um carro de reportagem e um caminhão acompanhando a gente, para poder colocar uma antena do tamanho desse palco apontada para o alto, jogando o sinal para um satélite, que devolvia para uma antena no alto de um morro, que jogava para a emissora e colocava aquele conteúdo no ar. Se eu dou 2 cliques aqui, abro o meu Instagram, eu estou ao vivo. Está muito fácil. Mas só está fácil para quem executa. Só está fácil para quem abre o celular e começa a gravar. É só para essas pessoas. E como eu sempre fui o cara que executou, começaram a me chamar para falar sobre o que eu estava fazendo, o que estava dando certo. E, na verdade, nem eu sabia, porque tudo que eu estava fazendo era meio instintivo. E como eu, de repente, me vi palestrante, eu falei, eu preciso sistematizar esse negócio de um jeito que
eu olhe para a minha história e a organize como algo sistematizado que talvez possa ajudar outras pessoas. Aí eu criei um método de comunicação, que eu chamo de comeducção, que parece uma palavra linda, mas é só a minha preguiça de juntar 3 palavras: comunicação, educação e conexão. Sempre que a gente sobe num palco para falar do que deu certo, muitas vezes quem ouve acha que só deu certo, mas sempre vai dar muito errado. Até hoje, dá muito errado. E é só porque dá muito errado que em algum momento dá certo. E que a gente continua executando. E aí, de repente, eu olho para o lado e falo, tudo bem, eu sou um repórter especial do Jornal Nacional. Eu estava no auge da minha carreira. Eu estava fazendo reportagens, viajando o Brasil, sendo reconhecido, tirando foto na rua, o meu ego estava super feliz. Só que eu esperava dar 9 horas da noite para receber uma escala de trabalho para saber que horas eu ia trabalhar no dia seguinte. E podia ser 7 da manhã, 4 da tarde, 1 da tarde, meio-dia, 9 da manhã. Ah, mas eu sou jovem, eu tinha, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos. Só que eu olhava para o lado e eu via que o mesmo repórter especial do Jornal Nacional, que estava no mesmo grupo de profissionais que eu, e tinha 30 anos a mais do que eu, estava esperando a mesma escala às 9 da noite. E ali foi um indicador de que aquilo não era o que eu queria para a minha vida. E era só o que eu não queria para a minha vida. Tá tudo bem quem quer, mas eu decidi que não era aquilo que eu queria. Então, para onde eu vou? Eu preciso resetar essa história de novo. Aí chegou a CNN. A gente vai começar o projeto no Brasil, você quer vir aqui, ser um dos âncoras, a gente vai te pagar tanto. Olha, antes de saber quanto vocês vão me pagar, eu posso ter um horário fixo? Pode. Eu posso me abrir para o mercado comercial? Pode. Eu posso ser dono da minha vida? Pode. Eu posso escrever no meu contrato que qualquer coisa que a gente fizer aqui só vai ser feita se vocês e eu concordarmos? Pode. E aí eu fui para a CNN. Passei a ter um horário fixo de trabalho. E aí eu trabalhava pela manhã, fazia o meu programa, e à tarde eu ia para a minha produtora, que aí decolou ainda mais. E como começou a dar muito certo o empreendedorismo, eu comecei a ser convidado para ser sócio de outras empresas, e aí, de repente, eu formei um grupo de empresas, e aí as coisas começaram a andar ainda mais, e foi ficando tudo muito bacana. Só que eu ainda não estava feliz. Eu ainda não estava 100% realizado, eu ainda estava num caminho que eu falava, eu preciso impactar mais gente, eu preciso fazer outras coisas. Aí eu abri uma escola de comunicação, quebrei. Aí eu abri uma feira de equipamentos, câmera, lente, quebrei. E, de repente, o cara que fazia tudo dar certo começou a ver muita coisa dando errada. E aí eu falei, eu acho que eu preciso resetar de novo as coisas. E esse reset veio também com o divórcio, veio também com uma mudança pessoal e profissional muito grande, que fez com que eu tivesse que olhar para dentro e falar, o que eu quero da minha vida? E sabe o que eu quero? Lutar pelas borboletas. Essas borboletas que eu estou falando são de uma espécie muito específica, são as borboletas que estão dentro do meu estômago. E hoje, com 40 e poucos anos de idade, eu entendo que sucesso é manter as borboletas do meu estômago vivas. Eu não quero ser reconhecido como o cara da Globo, o cara da CNN, o cara da empresa X ou o cara da empresa Y. Eu quero ser reconhecido como o cara que chega nos lugares e inspira as pessoas a fazer aquilo que elas querem. Que tirem do papel os projetos que estão só na nossa cabeça. Porque a gente acha que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Eu me acho um nada. Vocês não têm noção. Todo mundo se acha assim. Porque a gente abre o Instagram e todo mundo é muito lindo no Instagram. Mas eu ando no meio dessa galera. É quase tudo mentira, gente. É quase tudo mentira. A gente está olhando para a borboleta dos outros e esquecendo das nossas. As borboletas que estão aqui dentro, só eu posso fazer voar. Porque quando eu estava no auge da minha carreira, para muita gente, como repórter especial do Jornal Nacional, que eu sou muito grato, as minhas borboletas tinham morrido. E eu só consegui ressuscitá-las indo num caminho totalmente oposto
do que aquele caminho que todo mundo achava que era o ideal para mim. Então, talvez eu tenha subido nesse palco hoje para falar para vocês algo que é muito óbvio, que é muito básico, que a gente vê em todas as pesquisas e todas as notícias, em todos os portais. Uma pesquisa muito recente que saiu no site do Fórum Econômico Mundial, que eu gosto muito, que fala sobre a quantidade de carreiras que a gente vai ter ao longo da nossa vida. São aproximadamente 7, hoje em dia. 7. E 8 em cada 10 pessoas estão buscando uma nova carreira porque estão infelizes. E eu fico muito feliz com isso, porque significa que 8 em cada 10 pessoas estão querendo ressuscitar as borboletas do estômago. Sejam essas pessoas. Muita gente vai dizer para vocês que é normal você acordar de manhã e querer chorar para ir para o trabalho. Não estou dizendo necessariamente que isso aconteceu comigo, mas isso acontece. E quando isso acontece, o que a gente faz? Um meme. E ganha engajamento, e a gente acha que a gente é querido. Então a gente continua chorando no trabalho porque vai dar engajamento, mas as tuas borboletas morreram. Seja um ressuscitador de borboletas. Cuide delas. No fim das contas, é muito fácil saber o que a gente quer. É só olhar para as borboletas do nosso estômago. Não deixem elas morrerem. Por favor, não deixem. E outra coisa, o Super Nintendo que eu jogava, ele me ensinou o que era reset, mas só hoje eu entendi outro aspecto muito importante dele. Eu não percebi que o que eu fazia era resetar um jogo, só que eu também tinha a oportunidade de ejetar a fita. E não só recomeçar o jogo, eu tinha a oportunidade de jogar o jogo que eu quisesse. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Se vocês me perguntarem hoje quem você é, eu vou responder coisas pessoais, porque profissionalmente eu sou muitas coisas. Porque hoje eu realmente posso ser o que eu quiser. Porque eu aprendi a ter muita naturalidade com o fato de resetar o jogo, ou de trocar a fita, ou de jogar outros jogos. Porque hoje eu entendi que o mais importante é cuidar das minhas borboletas. Por favor, cuidem das borboletas de vocês. No fim das contas, é só o que interessa. Obrigado, gente.